essa questão de misturar português com espanhol, de vez em quando, me cruzam os cabos, né? Os cabos se cruzam na minha mente. Mas vamos continuar, então, com aquilo que estamos falando já desde alguns domingos atrás, sobre essa questão importante de descobrir qual é o propósito de Deus para a nossa vida, qual é a razão que nós temos para viver, existir, né? Nós não podemos descobrir nós mesmos, porque nós não nos fizemos, nós não nos criamos, nós não fomos os nossos próprios criadores, né? Não nos inventamos a nós mesmos, Deus realmente foi quem nos criou, Deus quem nos fez, e Deus tem, então, o verdadeiro propósito para a nossa existência. E isso nós encontramos no Novo Testamento, em duas passagens bíblicas que eu considero realmente importantíssimas, essas duas passagens. O grande mandamento e a grande comissão. O grande mandamento, quando fala, devemos amar a Deus de todo o coração, alma, força e entendimento, e amar ao próximo como amamos a nós mesmos. E a grande comissão, quando diz, Mateus 28, e de fazer discípulos, batizando-os e ensinando-os todas as coisas como eu vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação, é a promessa do Senhor Jesus. Então, tiramos aí os 5 propósitos para a nossa vida, o grande mandamento, amar a Deus e amar ao próximo. Amar a Deus é expressar o nosso amor a Deus, é adoração. Amar ao próximo, como amamos ao próximo? Servindo ao próximo, tendo atitudes de serviço, expressando esse amor, praticando esse amor de uma maneira realmente, com perdão à redundância, de uma maneira prática, né, e não apenas teórica. E a grande comissão, o evangelismo, fazer discípulos, ensinar, dar oportunidades para crescimento espiritual. E o companheirismo, o relacionamento, o viver o amor cristão, integrando novas pessoas na família de Cristo, né? Então, são essas 5 razões, esses 5 propósitos: expressar o nosso amor a Deus, praticar o amor de Deus, falar do amor de Deus, ensinar o amor de Deus e viver esse amor de Deus. Esses 5 propósitos para nossas vidas. Se nós fizermos isso, estamos com certeza bem próximo daquilo que Deus quer de nós. Josileide, boa noite, Josileide, seja bem-vinda, que bom que você está com a gente também. E nós encontramos, como eu disse, esses 5 propósitos, 2 deles no grande mandamento, que eu quero ler com vocês, Mateus 22, versículo 37 e 40, que é exatamente o que eu acabei de mencionar, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, e a segunda parte desse versículo diz, e amar ao próximo como a ti mesmo. Amar ao próximo como a ti mesmo. É importante pensar, e nós tiramos desse versículo, que Deus nos fez, Deus a mim e a você, Deus nos fez para nós deixarmos marcas na terra, para nós termos uma vida significativa, para nós deixarmos realmente um sinal da nossa existência, para nós marcarmos a nossa existência. O que importa, na verdade, não é o tanto que nós vivemos, mas como nós vivemos. O que importa é o quanto nossa vida é útil para Deus. Não é o quanto em tempo, em longevidade, uma vida longa. Claro, quanto mais, melhor. Eu acho isso realmente algo paradoxo, porque nós pregamos a eternidade, nós falamos da vida eterna, nós falamos que o céu é o melhor lugar, que estamos caminhando em direção ao céu, mas nós lutamos contra a morte, né? Enquanto nós pudermos viver aqui, queremos viver aqui. Essa parte da natureza humana. Então, a nossa existência, quanto mais nós pudermos prolongar, ótimo. Agora, esse prolongar a nossa existência, não só prolongar por prolongar, porque, como eu estava dizendo, o importante não é o quanto nós vivemos em relação a tempo, a longevidade, mas o que conta, o que importa é o como nós vivemos, o quanto é útil a nossa vida para Deus, e isso é importante. E uma vida útil para Deus é a vida dentro do propósito de Deus. Uma vida útil para Deus é uma vida atendendo aos seus princípios, aos seus ensinamentos, a razão pela qual Deus nos mantém vivos, nos permite que nós estejamos vivendo, né?
E nós vivemos para praticar esse amor, não simplesmente de uma maneira teórica, não estar falando só desse amor. Eu te amo, eu te quero bem, eu tenho um carinho por você, um apreço muito grande por você, mas o seu problema é assunto seu. Você vire aí como você pode. Não, isso não é amor, né? Isso, na verdade, é hipocrisia, né? Agora, eu estava pensando e lembrando, né, de praticar o amor de Deus, que está no grande mandamento, amar ao nosso próximo e amar ao próximo com uma atitude de serviço. Eu lembrei da parábola do bom samaritano. O bom samaritano é uma parábola conhecida e eu estava brincando com o nosso pessoal hoje de manhã de que parece que a pandemia, essa questão do distanciamento social já vem daquele tempo, já vem daquela época, porque quando aquele viajante foi assaltado, os ladrões roubaram e oferiram, ele ficou ali realmente tirado no caminho. Passaram duas pessoas por ali, o sacerdote passou e passou longe dele, não quis realmente nem tomar conhecimento, como quem? Respeitando o distanciamento social, né? O levita também passou curiosando, dando de curioso e tal, mas não deu a mínima para atender, cuidar e ajudar, não. O bom samaritano foi quem parou para dar atenção. O bom samaritano foi quem parou para ver o que precisava e deu o cuidado necessário, a ajuda, o socorro, o auxílio, levou até um local onde encontrou uma hospedagem, um lugar dele ficar ali, sendo cuidado, sendo tratado, e ainda pediu para que continuassem cuidando, que quando ele voltasse, o que fosse gasto ali, ele estaria assumindo aquele gasto, aquela despesa. Então, realmente, ali teve alguém que se preocupou e demonstrou esse amor de maneira prática. E é interessante que aquele doutor, aquele da lei, aquele expert da lei, aquela pessoa que estava ali interrogando a Jesus, conversando com a Jesus, quis pegar Jesus no contrapé e faz a pergunta, né? Quem é o meu próximo? Né? Como Jesus estava falando de que amar o próximo como a ti mesmo, quem é o meu próximo? Então Jesus faz conta toda essa história, Jesus explica toda essa parábola para que pudesse ficar bem claro quem era o próximo. E interessante de que quando ele pergunta quem é o meu próximo, e Jesus coloca a parábola, e Jesus fala do sacerdote, fala do levita e fala do bom samaritano que parou para ajudar. Então Jesus não diz que aquela pessoa ferida era o próximo. Jesus faz a pergunta para aquele senhor, para aquele cidadão, quem é o próximo desse que ficou ferido, né? Então, na verdade, a pergunta não é tanto nós ficarmos perguntando-nos quem é o meu próximo, mas estar perguntando-nos de quem eu sou próximo, de quem eu estou próximo. Em outras palavras, de quem eu posso ser o ajudador, de quem eu posso ser esse bom samaritano, né? Então, essa é a história, porque para isso nós fomos criados, para isso nós fomos feitos, tudo aquilo que temos, aquilo que Deus nos preparou, dotou, Deus nos formou, tudo que Deus nos ofereceu, não é para o nosso próprio bem, não é para o nosso orgulho, não é para a nossa arrogância, não é para dizer eu tenho, eu sei, eu posso, eu sou mais eu. Não, é para o bem de outros. Se nós nos ocuparmos daquilo que é o ponto principal do coração de Deus, que é o ser humano, que é a obra máxima da criação de Deus, porque ele pagou um preço altíssimo, se nós demonstrarmos amor nesse aspecto para quem é realmente a menina dos olhos de Deus, Deus vai cuidar da gente, Deus vai se ocupar da gente. E Paulo diz isso em Efésios capítulo 2, porque nós somos feitura sua. É uma palavra que nós quase não usamos muito, né? Mas podemos entender muito bem o sentido. Nós somos feitura sua, criados em Jesus, em Cristo Jesus, para fazer as boas obras que Deus já preparou para que nós fizéssemos, para que nós estejamos vivendo, praticando boas obras. Tem uma outra versão que fala nesse versículo, onde diz nós somos feitura sua. Essa outra versão, numa linguagem atualizada, diz que porque nós somos obra-prima.
Você já imaginou? Eu e você, nós somos obra-prima das mãos do Criador. Para quê? Para que nós façamos as boas obras que Deus já preparou para nós essa condição para que nós sejamos cumpridores, para que nós sejamos praticantes, para que nós sejamos realmente pessoas para estarmos fazendo boas obras. E aqui eu quero deixar bem claro uma coisa, eu quero que entendamos, tá? Que não fique nenhuma dúvida de que fazer as boas obras não é para garantir um lugar no céu. Fazer as boas obras não é para ganhar a salvação. Fazer as boas obras não é como que eu vou estar dando um passo a mais em direção ao céu, um passo a mais saindo do purgatório, saindo do... Não, não. As boas obras não são para a salvação. As boas obras são por causa da salvação, porque eu já sou salvo, porque eu já tenho o amor de Deus em mim, que me transformou, que me deu uma nova vida, esse amor me faz, então, praticar, esse amor me faz, de Deus em mim, me faz com que eu queira espalhar esse amor, colocar esse amor em ação. Não que eu faça boas obras como para negociar com Deus um lugarzinho no céu. Não. Paulo mesmo já diz, nesse mesmo capítulo 2 de Efésios, alguns versículos antes, no versículo 8 especificamente, vai dizer que a salvação é por graça, é a graça de Deus por meio da fé, não por obras, não por boas ações. A salvação não é por boas ações. E ainda diz claramente o porquê, para que ninguém se glorie. Porque se é assim, quem pode mais, pode estar orgulhoso que já tem garantido lugar no céu, porque usou seu dinheiro, seu recurso, sua capacidade para fazer mais boas ações que os outros. E aquele que não pode fazer nada está condenado, não pode ir ao céu. Não é assim a coisa. Nós somos feitos para boas ações, por causa do amor de Deus em nós e para que nós estejamos cumprindo esse grande mandamento, que é amar o próximo como nós amamos a nós mesmos. Isto é servir a Deus. Isto é ter uma vida de serviço, uma vida de disposição nas mãos de Deus para ser um servo. Eu e você somos servos de Deus. Deus é o Senhor, Deus é o Pai, Deus está no trono e nós somos servos e nós somos criados para servir. E Jesus é o nosso exemplo. Jesus veio para dar-nos esse ensinamento maravilhoso. Se você vai no Evangelho de Marcos, capítulo 10, vamos ver claramente que Marcos está dizendo, porque nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, nem mesmo Jesus veio para ser servido, mas Jesus veio para quê? Para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então, Jesus não veio para ser servido, Jesus veio para servir. E nós somos imitadores dele, de Cristo, nós somos discípulos de Jesus, estamos aprendendo e precisamos aprender a servir como Jesus serviu. Jesus não veio de férias, Jesus não veio de passeio, Jesus não veio passar um tempo aqui na terra para descansar, não, ele veio para trabalhar, ele veio para servir, ele veio para cumprir um propósito de Deus. Então, nós também não estamos aqui na terra de passeio, nós estamos aqui realmente para um tempo de descanso, estamos aqui para cumprir o propósito de Deus, a vontade de Deus, é realmente a razão pela qual Deus nos fez, nos criou, Deus nos formou para que nós estejamos vivendo, servindo ao Senhor. E aqui eu lembrei de uma pergunta muito graciosa, uma pergunta que às vezes a gente está brincando com as pessoas, a gente faz essa pergunta, né? Você vive para comer ou você come para viver, né? Aí você fica pensando, e agora, o que que eu respondo, né? Se eu vivo para comer ou se eu como para viver? Alguns têm as mais diferentes respostas, mas tem um assunto muito sério que eu não quero fazer como pergunta, não, eu quero fazer como uma afirmação, é uma afirmação muito séria, que na verdade é que se você não vive para servir, não serve para viver. É importante pensar nisso. Nós, né, eu vou falar generalizando, porque eu também estou incluído nisso, se eu não vivo para servir, eu não sirvo para viver, e servir é propósito de Deus.
Servir onde? Servir como? Servir de que maneira? Onde está o meu próximo? De quem eu sou o próximo? Deus vai ensinar, Deus vai mostrar. Se você tiver uma relação com Deus, se você orar, se você perguntar para Deus, você vai estar com os olhos abertos e cada situação à sua volta que você possa participar, apoiar, contribuir, estender a mão, dar um ombro para alguém chorar, dar uma palavra de apoio, colocar realmente sua vida à disposição para servir, cada oportunidade que se apresenta na sua vida é uma oportunidade para você praticar o amor de Deus, é uma oportunidade para você demonstrar que você recebeu o amor de Deus e não quer guardar isso com você, você quer colocar esse amor para que outras pessoas desfrutem, encontrem essa relação com Deus por meio de uma atitude sua, algo prático, não só teórico. E é importante ter essa disposição diante de Deus para que Deus esteja realmente, por meio do Espírito Santo, deixando-nos com muita atenção, atentos, não descuidados, não negligentes, não displicentes e ver a vida passar sem fazer nada. Eu estava lendo, buscando realmente informações para preparar essa mensagem, essa reflexão, e encontrei com uma história muito interessante de Elvis Presley, que sei que vocês conhecem, já não está mais entre nós há muito tempo, foi um sucesso nos anos 60, 70, e Elvis Presley, no ano 54, 55, começou a sua carreira, em 57 já era um milionário, conhecido, famoso em mundo inteiro, e realmente, o que falar do Elvis Presley? Lamentavelmente, o lado triste da história, aos 42, 43 anos, novo, faleceu, uma sobredose, uma overdose, realmente totalmente dominado pela droga, uma série de coisas, e depressão profunda e tudo mais, mas o que eu quero realmente compartilhar com vocês, e que eu encontrei em todo esse relato que chegou às minhas mãos, a esposa dele fazendo um comentário depois, um certo tempo, em um programa de televisão, e ela estava dizendo de que o Elvis Presley sabia que não estava fazendo o que ele tinha que fazer. Ele sabia que não estava vivendo o que ele precisava viver. A história dele é de formação cristã, cresceu na igreja, família evangélica, então ele teve todo o princípio, toda a base, todo o conhecimento da palavra de Deus, mas depois não resistiu à fama, ao sucesso, o mundo da música, enfim, toda essa história, e acabou cedendo e acabou caindo, e teve um final trágico, mas no íntimo, ele sabia que o propósito da vida dele era mais que simplesmente cantar, mais que estar entretendo a multidão e levando sua música, boa por sinal, mas ele sabia que era mais que isso, mas não conseguia fazer, não conseguiu encontrar realmente o verdadeiro propósito. E a sua esposa compartilhava, então, nesse documentário, de que isso o levava a uma profunda depressão, uma profunda tristeza, não conseguia manter e fortalecer essa relação com Deus e se desviava pelo caminho da depressão, pelo caminho da droga e tudo mais, né? Então, por que eu estou compartilhando isso? Porque a nossa vida não é só passar pela vida e querer fazer aquilo que a gente acha que é o que a gente deve fazer. Nós não sabemos, você não sabe, nós não nos criamos nós mesmos, nós não nos inventamos nós mesmos, nós precisamos perguntar para Deus, que é o nosso Criador, o que nós precisamos fazer, o que nós temos que fazer, o que Ele tem para nós, para a nossa vida, para não estarmos simplesmente passando pela vida frustrado, deprimido e buscando alternativas para preencher esse vazio e acabar tendo um final trágico. Não, não é isso realmente. E Deus nos deixa bem claro
de que nós temos uma formação, uma forma, a maneira que Ele nos preparou, a maneira que Ele nos criou, que Ele nos capacitou, a maneira que Ele deu para nós dons, talentos, habilidades, conhecimentos, para nós colocarmos em prática para servir no nosso tempo, servir na nossa igreja, servir na nossa família, servir na nossa comunidade, servir as pessoas que estão à nossa volta no trabalho. Nós fomos formados por Deus desde o ventre da nossa mãe, com um plano claro que Deus tem para cada um de nós, para mim e para você, né? Para que nós sejamos esse bom samaritano em cada situação que se apresente na nossa vida, né? Não apenas uma vida de religiosidade, como o sacerdote e o levita, que passaram longe daquele que estava ferido, que tinha sido atacado pelos ladrões, né? Então, Deus nos deu uma formação para que nós cumpramos, para que nós estejamos cumprindo, né? Fazendo aquilo que Ele, desde o começo, pensou para nós. Por isso, a forma que Ele deu para mim, a forma que Ele deu para você, eu não vou entrar em muitos detalhes, o nosso tempo não ajuda, mas Deus te deu uma formação espiritual. É realmente aquilo que faz parte da sua vida espiritual, né? Os ensinamentos que você recebeu, os conhecimentos que você tem, a base bíblica que você tem, aquilo que você traz de casa, da família, aquilo que você estudou, que tem a ver com a igreja, com a palavra de Deus, em comunhão com Deus, a sua vida de pecado, arrependimento, perdão de pecado, a transformação, a salvação em Jesus, enfim, a sua formação espiritual é parte do que Deus colocou para você, para a sua vida, tá? As oportunidades do seu coração, aquilo que o seu coração é apaixonado, aquilo que você gosta de fazer, aquilo que você se realiza quando está fazendo, seja uma habilidade manual, uma habilidade intelectual, conhecimentos técnicos, mas aquilo que você se realiza, o seu coração palpita de alegria quando você está fazendo essa tal coisa. Então, é a paixão do seu coração, e isto, cada um tem uma coisa diferente, né? Aquilo que é agradável para mim, que eu me realizo, pode não ser bom para você, é aquilo que você realmente pula de alegria quando você faz, tem a oportunidade de fazer, pode ser uma coisa chata para mim, mas isso é como Deus fez, como Deus nos preparou de uma maneira diferente uns dos outros, né? Recursos, Deus nos capacitou com recursos em todos os sentidos, recursos manuais, recursos financeiros, recursos materiais, recursos de capacidade intelectual, enfim, Deus deu recursos dos mais variados, habilidades manuais para fazer coisas, são recursos colocados por Deus na nossa vida para que nós façamos uso disto para sermos servos, para servir. A minha personalidade, a sua personalidade, também temos personalidades diferentes. Uns são mais quietos, outros são mais extrovertidos, uns gostam da rotina, tudo igualzinho no mesmo dia, outros gostam de variar, que a rotina é uma coisa tão chata, uns conversam bastante, outros não gostam de conversar. A personalidade de cada um de nós é diferente, mas é porque Deus fez assim, que Deus nos preparou dessa maneira. E por último, os antecedentes, a experiência de vida, a nossa história de vida, no sentido de aquilo que nós vivenciamos, ou presenciamos, ou sentimos, né? Algo alegre, feliz, uma bênção realmente maravilhosa, que aquilo me encheu de alegria e ficou um marco na minha vida, e isso eu não vou esquecer nunca. Então, essa experiência
é parte dessa formação minha para compartilhar com outros, para testemunhar para outros, para contar do que Deus fez para outras pessoas. E outro lado, né, o lado também triste, o lado da dor, o lado da tristeza, a experiência dolorosa, aquelas questões que nós gostaríamos de não ter vivido, não ter experimentado, mas sim, passamos um acidente, uma morte, uma separação, uma enfermidade, o trabalho que se perdeu, a situação financeira que ficou realmente difícil, essas experiências que passaram, que marcaram alguns momentos da nossa vida, tudo isso não é por acaso, não foi por acaso, é que Deus permitiu e Deus quer que nós façamos uso desses antecedentes da nossa vida para servir outras pessoas, para compartilhar isso com outras pessoas, para testemunhar para outras pessoas. Então, isso é parte da formação de Deus na nossa vida para que sejamos um servo nas mãos do Senhor, para que sejamos realmente usados por Deus para amar o nosso próximo como amamos a nós mesmos, com tudo aquilo que nós somos, com essa forma que Deus nos deu, né? E eu gosto do que o apóstolo Pedro fala na primeira carta, no capítulo 4, ele está dizendo que cada um apresente, cada um coloque, cada um disponha para servir as demais pessoas o dom que recebeu. Muitas pessoas dizem, eu não tenho dom, eu não sei fazer nada, eu não tenho nenhuma habilidade. Não, essa é uma mentira do diabo para deixar você na sua zona de conforto, deixar você ali tranquilo. É preguiça, na verdade, né? Porque, sim, você tem dons, e, no mínimo um dom, que diz a palavra que o Espírito Santo reparte, distribui os dons para as pessoas. Então, e a palavra de Deus nos diz para que nós estejamos colocando esses dons ao serviço de outras pessoas, porque não é para nós, não é para que nós sejamos egoístas, mas sim que nós estejamos sendo altruístas e colocando isso ao serviço de Deus. Então você fala, eu quero servir a Deus, mas não quero servir os outros. Como você vai servir a Deus se não quer servir os outros, né? Servir a Deus é servir aos outros. Servir a Deus é servir as pessoas que estão à nossa volta. E para colocar isso em ação, para aprender realmente, né, o que Pedro está dizendo aqui, colocar isso ao serviço dos demais, esse versículo 10 do capítulo 4, é importante que nós estejamos abrindo o coração e nos dispondo nas mãos de Deus para que Deus esteja usando as nossas vidas. Tem o mesmo versículo, uma outra versão, uma outra Bíblia, uma versão atualizada que diz assim, Deus, da sua grande variedade de dons espirituais, deu um dom a cada um de vocês. Usem esse dom para estarem servindo-se uns aos outros. Eu quero partir, né, para um ponto muito importante, eu quero comentar com vocês algumas coisinhas mais. A maneira que você usa, a sua forma, a maneira que você usa, como você foi formado, como Deus te fez, a maneira que você vive o grande mandamento e você atua para cumprir a grande comissão, isso mostra a sua maturidade espiritual. Isso mostra a maturidade da sua vida cristã, a maturidade da sua comunhão, do seu relacionamento com Deus. Por que eu digo isso? Porque maturidade espiritual não é automático. Maturidade espiritual não é como a luz que você aperta um botão, acende e apaga. Maturidade espiritual você precisa buscar. Maturidade espiritual você precisa desejar. Maturidade espiritual você precisa correr atrás. Maturidade espiritual você precisa querer. E você vai conseguir essa maturidade espiritual com a Bíblia, lendo a Bíblia sendo parte da sua vida. Você vai conseguir a maturidade espiritual com a oração.
Não a oração da hora do almoço, não aquela oração comprida que você começa a hora que você vai deitar e termina quando acorda no outro dia cedo, né? Sabe do que eu estou falando, né? Muitas pessoas fazem essa oração na hora que vai dormir, já cansado, esgotado, começa na hora que deita e termina quando acorda no outro dia. Não é essa oração mecânica, não é essa oração para cumprir um ritual, não é essa oração para um desencargo de consciência, estava buscando essa palavra, um desencargo de... Não é para um desencargo de consciência, mas é aquela oração que é parte da sua vida, aquela oração que você tem por hábito o seu tempo a sós com Deus, onde você derrama o seu coração na presença de Deus. Então, a Bíblia e a oração, essa interação com Deus vai fazer com que você esteja crescendo espiritualmente. E essa maturidade espiritual vai fazer com que você realmente seja instrumento nas mãos de Deus para cumprir o grande mandamento, amar ao próximo como você ama a você mesmo. Maturidade espiritual também se consegue com a família cristã, se junta a Bíblia, a oração e participar da igreja, conviver com outros irmãos, abrir o coração aos irmãos, orar com esses irmãos, ouvir os irmãos ou irmãs mais experientes, com mais tempo de vida cristã, suas experiências fortalecem, edificam. Então, esse conviver com a família de Cristo e nessa intimidade com Deus vai fazer com que nós estejamos refletindo o caráter de Cristo, que é realmente o que Deus espera de nós, o que Deus quer de nós, que nós estejamos refletindo o caráter de Cristo. Deus realmente, quando nós falávamos semana passada, né, que Deus quer que nós sejamos como Cristo, Deus espera que nós sejamos semelhante a Cristo, que a nossa intenção, nosso desejo deve ser de crescer até a estatura do varão perfeito. Não é para que nós sejamos deuses, nunca vamos ser deuses, mas que nós sejamos semelhantes a Cristo, né? Que nós, assim como fomos criados, a imagem e a semelhança de Deus. Isso é maturidade cristã, para colocar em prática o propósito de Deus de nós sermos servos, de amar o nosso próximo como resultado do nosso amor a Deus. Eu quero terminar dizendo uma coisa: vai encontrar obstáculos, vai encontrar dificuldades. Se você deseja crescer na fé, se você deseja fortalecer a sua comunhão com Deus, se você quer ser um bom cristão, se você quer realmente amar a Deus de todo o teu coração e amar ao teu próximo como ama você mesmo, viver para servir, igual Jesus que veio para servir e não ser servido, vai encontrar obstáculo, vai encontrar dificuldade, vai encontrar barreiras, mas é a determinação, é a sua convicção, é a sua força de vontade, é o seu querer que vai vencer esses obstáculos. Claro, com a ajuda de Deus, com a ação do Espírito Santo na sua vida. E um dos obstáculos é você mesmo. Um dos obstáculos sou eu mesmo. Eu sempre estou dizendo e comento de que o meu maior inimigo é o Jamil que está dentro de mim. Eu tenho que lutar com esse Jamil todos os dias. O velho homem, a velha natureza, a velha carne, os pensamentos humanos, os desejos carnais. Então, eu tenho que lutar com o Jamil todo dia, fazendo valer o que diz o Evangelho, né? O importante é que eu esteja minguando e Cristo esteja crescendo. Então, o egocentrismo, nós realmente somos muito levados pelo egoísmo, né? E esse ser egocêntrico que quer fortalecer dentro de nós é um impedimento para nós estarmos servindo a Deus, né? E muitas vezes colocamos desculpas, né, justificativas, não posso, não tenho tempo, estou muito ocupado, isso não é tarefa para mim. Mas não é que não tenho tempo, não é que não é tarefa para mim, não é que eu não possa fazer, é que realmente não dou atenção, não me disponho. Por quê? Porque eu estou ocupado, olhando para mim, pensando em mim, querendo resolver os meus problemas. Então, o egoísmo é um obstáculo que nós temos que vencer.
né? Deixar de ser egoísta e ser mais altruísta, né? Então, é preciso pensar muito nisso. E sempre que a gente vê uma necessidade, sempre que você percebe uma necessidade à sua volta, seja no ambiente de família, seja no ambiente da vizinhança, seja no ambiente da igreja, do trabalho, algum conhecido, enfim, quando você vê uma necessidade à sua volta, Deus está dando para você uma oportunidade de você praticar o amor dele, servindo de alguma maneira, se apresentando para dizer, eu estou aqui, o que eu posso fazer, como eu posso ajudar, como eu posso ser parte da solução desse problema. Isso é importante, essa realmente disposição, né? Lutar contra o egoísmo. A outra coisa é o perfeccionismo. Vamos estar sempre dizendo, né? Eu já ouvi muitas vezes, talvez você também, eu não estou pronto ainda, quando eu estiver pronto, aí sim eu vou servir a Deus, porque eu não quero fazer serviço pela metade, então eu tenho coisas para fazer, eu tenho objetivos a cumprir, eu tenho uma meta a alcançar, e quando estiver pronto, perfeito, preparado, então eu vou realmente me colocar ao serviço de Deus. Deus não usa pessoas perfeitas, simplesmente porque pessoas perfeitas não existem. Se fosse assim, eu não estaria compartilhando a palavra dele, tratando de fazer a minha parte e cumprir o meu ministério, porque eu não sou perfeito. Agora, Deus não escolhe realmente pessoas olhando esse nível de perfeição. Não, Deus olha o coração, a disposição, a vontade, o interesse, o desejo. E tem uma frase, eu não sei quem criou essa frase, mas eu uso, já usei muitas vezes, de que Deus não chama pessoas capacitadas, Deus capacita as pessoas que são chamadas, ou seja, Deus não chama capacitados, Deus capacita os chamados. Então, mais vale a pena você atender o chamado de Deus e não colocar desculpas, porque se você se apresenta, se você se coloca, Deus vai te capacitar naquilo específico que precisa de capacitação, e Deus vai usar aquilo que Ele já deu para você, a sua forma. Acabamos de ver, né? A propósito, nós temos um seminário que fala com muito mais detalhes sobre essa forma, que é um seminário Descobrindo Dons e Habilidades. A gente fala com bem mais profundidade acerca da formação espiritual, das oportunidades do coração, dos recursos, da personalidade, dos antecedentes. Em algum momento a gente pode estar compartilhando com vocês esses seminários. Mas que fique bem claro isso, que Deus não chama capacitados, mas Deus capacita os chamados. Por último, um outro obstáculo, entre muitos, eu só coloquei 3 aqui, o egoísmo e o perfeccionismo e o materialismo. Esse é muito sério, esse é muito realmente delicado, né? O materialismo, que pode ser onde está preso o nosso coração, onde está preso o seu coração. Realmente, o materialismo é onde nós vamos ver o que está em evidência na nossa vida, tá? É aquilo que vai colocar realmente de maneira clara onde está o seu coração, né? Onde está o seu coração? Quais são as verdadeiras prioridades da sua vida? Quais são as verdadeiras prioridades para você? O que enche o seu coração? O que importa para você? Então, o materialismo leva nesse mundo de aquisição, de adquirir, de comprar, de ter, de possuir. É uma luta, um corre-corre desenfreado para ter mais e mais e mais. Então, seu coração está voltado para o material, e não importa o que aconteça à sua volta, não importa as custas de quem seja, então existe essa questão do ser humano em querer, em obter, e os demais que estão à minha volta não é problema meu. Então, é um grande perigo. O materialismo realmente é algo que temos que cuidar, porque a idolatria ocupa o lugar de Deus. E Lucas está dizendo que nenhum servo pode servir a 2 senhores,
porque vai aborrecer um e vai amar o outro, e Lucas 16, versículo 13. Ou ele vai se apegar a um e vai desprezar o outro, não vai poder servir a Deus e as riquezas. Então, é muito cuidado precisamos ter com que o materialismo não domine a nossa vida. Mas nós precisamos de coisa para viver, precisamos das coisas materiais, precisamos para a nossa subsistência, precisamos. E Deus sabe. Não precisamos correr uma corrida louca, desenfreada por causa das coisas materiais para a nossa vida, porque Deus sabe o que nós precisamos. E é a promessa que ele vai cuidar, que ele vai suprir, que ele vai atender. Então, Lucas 16, 13, que eu acabei de mencionar para vocês, que não podemos estar querendo servir a Deus e ao mundo material ao mesmo tempo, porque ou vai servir a um e vai aborrecer o outro. Mateus coloca para nós no capítulo 6, versículo 33, é importante saber isso, de que se nós buscarmos o reino de Deus, se nós nos colocarmos nas mãos de Deus para obedecer a Deus, fazer a sua vontade, cumprir o seu propósito, se nos entregarmos nas mãos de Deus, o que diz a palavra, esse versículo 33, que todas as coisas que nós precisamos serão acrescentadas na nossa vida. É promessa de Deus, é a provisão de Deus. Então, coloque seu coração nas mãos de Deus. Deus, eis-me aqui, usa-me a mim. O profeta Isaías disse isso, né? Eis-me aqui, usa-me a mim. Então, diga, Senhor, eis-me aqui, usa-me. Eu quero ser um instrumento nas tuas mãos. Não quero simplesmente estar passando por essa vida por passar. Eu estou aqui para fazer a diferença, deixar uma marca, ser impactante, realmente servir como Jesus serviu. Gente, eu não preciso falar com vocês do momento que nós estamos vivendo, né? Isso é global, é mundial, realmente essa questão toda. Eu brincava hoje de manhã lá na igreja com o nosso pessoal de que esse ano foi janeiro, fevereiro, março, Covid, outubro, novembro, e aqui estamos, né? Como que o ano perdeu aí 6 meses, no mínimo, sei lá, mas, enfim, é uma situação que todos nós estamos passando. Então, eu não preciso ficar repetindo para vocês, isto vocês estão vendo na televisão, estão vendo nas notícias, e estão vivendo na própria pele, estão estão experimentando na própria pele consequências dessa situação que nós estamos vivendo, e por isso que eu digo que hoje, mais que nunca, a igreja precisa ser igreja. Hoje, mais que nunca, o corpo de Cristo precisa fazer a diferença. Hoje, mais que nunca, eu e você, como cristão, precisamos realmente ser luz, precisamos brilhar, precisamos atuar, precisamos dizer, Deus, eis-me aqui, usa-me para fazer a diferença na vida daquelas pessoas que não te conhecem, aquelas pessoas que estão escravizadas, aquelas pessoas que estão vivendo na opressão do pecado, enfim. Porque é para isso que nós estamos aqui. Se Deus não nos levou à sua presença, a viver na glória com Ele, é para isso que estamos aqui, para ser instrumento nas mãos do Senhor. Eu e você, como igreja, precisamos fazer a diferença. Na verdade, igreja não é onde nós vamos. Igreja é o que nós somos. Onde nós vamos é templo. Onde nós vamos é um edifício, é um prédio, enfim, das mais variadas formas, né? Uns grandes, outros pequenos, uns bonitos, outros não tão bonitos. Ali é templo, ali é um lugar. Igreja é o que nós somos. Igreja é a junção de homens e mulheres transformados por Deus, perdoados pelo sangue de Jesus Cristo, é uma vida renovada, restaurada, reconciliada. Aí é a maneira em que seja visto o amor de Deus em nossas ações, nossas atitudes, nosso comportamento, ações, maneira de ser. Temos que servir como Jesus serviu, temos que amar como Jesus amou. A igreja é a agência do Senhor. Então, onde você está, na sua igreja local, procure saber o que você pode fazer, procure saber de que maneira você pode atuar, procure saber de que maneira você pode se envolver
né, interagir com outras pessoas e dizer, procure o seu pastor, procure o seu líder e diga, eu quero servir. Não quero simplesmente ser um assistente de banco da igreja, não quero simplesmente vir aqui domingo, sentar, ouvir uma mensagem, voltar para casa e acabou o assunto, a segunda, terça, quarta, a semana é minha. Não, não. O domingo serve para 3 coisas. Eu sei que eu estou me prolongando, já estamos quase a 1 hora, mas eu quero dizer isso. O domingo serve para 3 coisas. Primeiro, para celebrar a presença de Deus, celebrar o amor de Deus, celebrar Deus na sua vida. Domingo é celebração, é gozo, é festa, é alegria, é comunhão com outros irmãos. O domingo é um momento de festa. O domingo, o culto, né? O domingo também é um momento de inspiração. É um momento onde você chega ali cansado da semana, chega ali com seus problemas, chega ali com suas preocupações. Você vem realmente carregado de tudo que foi a sua semana, e você, naquele momento de culto, momento de louvor, momento de adoração, serve realmente de inspiração para você se encher, se fortalecer, se edificar, e você sai diferente de como você entrou. Então, é um momento de inspiração, um momento inspiracional para a sua vida. E é um momento de preparação. Aquilo que você ouve, a palavra que você recebe, a oração que é feita por você, sobre você, o sermão, a mensagem, é preparação. É preparação para aquilo que você vai precisar colocar em prática na semana que vai começar, para a próxima segunda, terça, quarta e assim por diante. Se não, isso não funciona na sua vida, realmente alguma coisa está errada. Ou com você, que é mais provável do que seja com a própria igreja, administração. Então, preparar o seu coração para celebrar a presença de Deus, para realmente se fortalecer, e que é você voltar para casa depois do culto realmente diferente de como você foi. Alegre, contente, feliz, cheio, fortalecido, edificado, esperançoso e preparado para a semana que tem pela frente, porque a palavra que você recebeu te alimentou, a palavra te exortou, a palavra te encorajou para você atuar como um verdadeiro cristão, para você dar testemunho do amor de Deus, para você brilhar a luz de Jesus como resultado de um coração cheio dessa paz de Cristo, que as pessoas à sua volta vão perceber que há Jesus no seu coração. E você está ali pronto para servir, porque para isso você foi criado, para servir. Amar ao próximo é estar servindo, estar pronto para servir. Digo isso porque o diabo anda aprontando, o diabo anda lutando, já diz Pedro, né, de que ele anda como um leão feroz, rugindo, procurando quem possa tragar, destruir. Não deixe o diabo tomar conta do seu pensamento, da sua mente, desanimar a sua vida, enfraquecer a sua fé. Não, a Bíblia diz que se nós resistirmos ao diabo, ele vai fugir de nós. Resista, ele vai fugir da sua vida. Então, eu deixo essa pergunta para você: que tão importante para você é ser parte do corpo de Cristo? Que tão importante para você é ser um cristão? Que tão importante para você é estar pronto para servir a Deus? E servir a Deus, Deus é Espírito. Nós servimos a Deus servindo as pessoas que estão à nossa volta. Que Deus te abençoe. Deus quer te usar. Deus quer fazer de você um instrumento realmente para abençoar. Eu louvo a Deus por algumas pessoas, porque mesmo dessa maneira virtual, mesmo usando as redes sociais, Deus tem usado pessoas para nos abençoar. Tem pessoas que nos apoiam, que nos abençoam, que nos ajudam. Nós apoiamos missionários em alguns lugares, temos missionários no Nordeste do Brasil, temos missionários na Argentina, temos projetos missionários em Lima, no Peru. Estamos organizando um Natal para as crianças pobres, necessitadas. É parte daquilo que Deus colocou no nosso coração já de bastante tempo, e pessoas de vários lugares servem com recursos, com capacidades, realmente nos apoiam, intercedem. Tivemos pessoas do Brasil que foram para o Peru para participar do nosso projeto e realmente dando do seu tempo e fazendo a obra de Deus lá naquelas regiões bem, eu diria, complicadas, difíceis de se chegar, né, remotas lá no Peru, pessoas que viajaram para fazer a obra.
Não sou eu que vou dizer o que você pode fazer, o que você deve fazer, o que você precisa fazer, não. Deus vai falar com você, Deus vai colocar no seu coração, coloque-se nas mãos do Senhor para ser um servo, para ser uma serva. Ele vai realmente dar oportunidades incríveis e ser grandemente abençoado, servindo a Deus, servindo as pessoas. Nosso slogan do nosso ministério, ICOM, Family Ministry, é o ministério que nós temos, minha esposa e eu, para atender famílias, casais, aconselhamentos. O nosso slogan de ICOM é servindo Jesus, servindo famílias. Porque como que eu vou servir Jesus? Servindo aquelas pessoas por quem ele deu a vida. Servindo Jesus, servindo famílias. Que Deus abençoe. Me permita orar com você. Como sempre eu digo, deixe seu pedido, seu motivo, coloque aí nos comentários. Estamos aqui para acompanhar, estar com vocês, interceder. Muitas pessoas escrevem para nós pelo WhatsApp e mantemos contatos. Existem casos particulares que, claro, não vamos estar entrando em detalhes aqui, mas Deus tem dado a nós, a minha esposa e a mim, oportunidade de servir, de ministrar, de aconselhar, de orar com muitas pessoas, e eu quero que sabe que podemos também fazer isso com você, estamos à disposição. No amor de Cristo, Deus nos ama e nós queremos amar a todos e nós amamos vocês. Pai amado, em nome de Jesus, muito obrigado, Deus eterno, Deus querido, pela oportunidade de compartilhar tua palavra, de manter esse contato, de estarmos realmente, apesar da distância física, geográfica, mas não só espiritual,